Bom dia, senhoras e senhores. Vamos então para a nossa terceira aula de navegação estimada e costeira, certo? Ainda botei aqui já no slide que nós até já vimos, né? Vamos dar uma revisada rápida, né? Já vimos a parte de tipos de navegação, né? A navegação em águas restritas, navegação costeira, navegação oceânica. Mudei aqui um pouco a gravação, né, a câmera, e também botei uma iluminação para vocês me verem melhor, que eu achei que estava muito escuro, e também a gravação acho que estava um pouco ruim, espero que esteja melhor agora. A gente vai aprendendo com os erros e como eu falei, vocês podem mandar aí aquilo que pode ser melhorado, certo? Então, só para dar um toque, né, de vocês, naquele nosso livro que eu falei, o livro complementar, que não é o nosso livro texto, o livro do professor Renan, que foi o que eu substituir, né? Ele aqui na página 18, se vocês lerem lá, eu sugiro que nesse livro vocês, quem quer aprender navegação, faça todos os exercícios que tem lá. Tem muitos exercícios simples, como eu falei, porque isso aqui serve para o moço de convés, né? Ó, na página 18, na tarefa 1.1, ó, com base no que você estudou, que foi o que a gente viu nas aulas anteriores, descreva com suas palavras ou responda o que se pede. Defina a navegação costeira, né? Então aí cada um pode responder da sua forma, mas basicamente é aquela navegação que é feita ainda com vista de terra e com distância de terra entre 3 e 50 milhas da costa, certo? 3 e 50 milhas da costa, e tem também a profundidade até 200 metros, né? Entre 20 e 200 metros. E defina a navegação em águas restritas. É aquela navegação, tem várias definições que a gente mostrou aí, né? Principalmente aquela que é feita até 3 milhas da costa do perigo mais próximo, né? Dentro de baías, dentro de áreas abrigadas, tá certo? Então, vamos continuar a nossa aula agora a partir de onde, na verdade, nós paramos um pouco mais adiante. Eu retornei um pouquinho para a gente ver novamente o método da navegação, e essa terceira aula, da mesma forma das outras, vou tentar fazer em 2 filmes de 40 minutos, sendo que nesses primeiros 40 minutos, ver se acaba essa aula 1.1, que são tipos e métodos de navegação, e nos outros 40 minutos eu já começo a aula 1.2, que é linhas e planos do globo terrestre, né? A gente vai começar a estudar o nosso globinho, o nosso globo terrestre, certo? E a gente então vai ter acesso às linhas e planos do globo terrestre no segundo vídeo dessa aula, né, da terceira aula. Bom, sobre métodos de navegação, então, né, nós temos a navegação visual, navegação estimada, navegação astronômica e navegação eletrônica. Como eu falei a vocês, só para relembrar, né, falamos em linha de posição, né, linha de posição, ou não falamos ainda, vamos falar. Linha de posição é lugar geométrico, né, de todos os pontos que um navio se encontra, tendo sido feita uma observação em determinado instante, né. Tanto a navegação visual, astronômica e eletrônica são feitas empregando as LDPs. LDP é uma ferramenta fundamental na navegação. Só a navegação estimada, que ela é feita baseando-se nas características do próprio navio, tanto o rumo que ele está adotando, como a velocidade que ele desenvolve com as suas máquinas, né? Então isso aí ele não trabalha com LDP, mas todos os três. Então LDP é uma coisa que a gente vai mostrar para vocês, mas é fundamental no curso, tá? Então vamos lá, já vamos mostrar mais ou menos aqui o que são LDPs na navegação visual. Navegação visual ou costeira, né? Aqui, ó, é o método em que o navegante determina a sua posição. Então, determinar a posição onde eu estou, né? Aquela solução do nosso problema de navegação, determina a sua posição através da obtenção de marcações visuais. Visuais porque daí é costeira, porque eu tenho acesso visualmente, né, de pontos de terra ou auxílios da navegação. Como a gente já falou, a condição essencial é que esses pontos, nessas marcações visuais, que pode ser um alinhamento, uma marcação, uma linha de posição de iguais distâncias que a gente tira com radar, elas estejam tanto fazendo com radar não seria mais navegação visual, né? Seria navegação eletrônica, claro. Navegação visual é aquela que eu faço utilizando o meu olho somente. Então, na verdade, aqui eu poderia fazer linha de posição de marcação ou de alinhamentos, que eu vou explicar depois para vocês o que é isso. Mas é importante que elas estejam ao visual, estejam vendo e estejam na carta, bem claramente, ou seja, identificada de forma bem clara, certo? Então, essa é a condição essencial. Então, como eu disse para vocês, né, se aqui é o norte verdadeiro,
essa torre aqui, eu estaria marcando ela, marcando no Pelório, que eu já vou mostrar a vocês, que eu mostrei no lá passado, mais ou menos aos 040, digamos assim, 040 de marcação. E aqui esse farol, diria mais ou menos, aqui é o norte verdadeiro, esse ângulo aqui, desde o norte verdadeiro até o farol, até a linha que liga o navio até o farol, daria um 070, daria 70 graus, né? Porque como é 360 graus a rosa dos ventos, até aqui é 90, 180, 270, 360, certo? Então até aqui 40 e até aqui 70. Então eu diria que, ó, tinha essa ligação aqui, ó, primeiro lá, marcaria aquela torre, como eu falei, condição essencial, ela está no visual e está na carta também, né? E depois eu pego lá o farol, certo? Também está no visual e na carta, então eu tenho 040, 070. Se eu lançar na carta essas duas linhas de posição de marcação, eu vou encontrar um ponto, quando se cruzar as duas linhas de posição, que será onde o meu navio se encontra na carta, certo? A condição essencial, repetindo, as posições que vocês estão marcando, né? A torre, e é claro que essa torre tem que ser fixa, não pode ser uma torre móvel, né? Tem que ser fixa, ela tem que estar no visual e tem que estar na carta. Tudo bem, pessoal? Navegação visual, então, a gente faz com uma repetidora da giro, né? Usando um círculo azimutal, né? E essa repetidora da giro fica situada num peloro. O que é repetidora da giro? Repetidora da giro porque a giro mestra, pessoal, giro mestra, ou seja, o equipamento da agulha giroscópica, ela fica num lugar apropriado, seguro, num navio de guerra, inclusive, fica lá na Praça de Máquinas, um lugar muito protegido, porque é um equipamento de grande valor para quem está na guerra. Porque além dele dar a direção do navio, ele ajuda, ele auxilia na direção de tiro. Então, quer dizer, quando você num navio consegue afetar, consegue atingir a sua giroscópica, você praticamente desnorteia esse navio, né? Então, a repetidora é uma repetição daquele equipamento, que é o equipamento que a gente chama de giro mestra, certo? Então, o peloro é a base da repetidora e o ciclo azimutal é o que a gente usa para marcar, né? Para fazer as marcações, aquela que a gente viu ali. Então aqui tem essa parte que é a fenda divisada. Então eu tenho que alinhar essa fenda que está no meio dessa hastezinha aqui levantada, alinhar essa fenda com aquela mira, aquela linha ali, mira com retículo. Quando eu alinho essa fenda com aquela mira, mais o farol, mais a torre, eu vou ler aqui na rosa dos ventos, que fica aqui nessa base, depois de colocar nivelar a rosa pelo nível da bolha existente na base da mira, né? Então aqui eu tenho aqui a bolha, daí eu leio aqui na rosa dos ventos quanto é que deu. Aqui eu tenho o rumo verdadeiro, o norte verdadeiro, 000, daí eu leio 040, 070, tá bom? A gente já mostrou isso ontem, né? Obtendo, tirando marcações. Aqui ele define claramente, ó, como é que se faz. Então você bota o círculo azimutal sobre a repetidora da giro e passa a olhar pela fenda divisada, certo? Fenda divisada alinhando com a mira com retículo e com o que você está marcando. E daí quando você verifica que a bolha está certinha lá, né? Está nivelada, a base aqui da agulha giroscópica da repetidora está nivelada, você lê na rosa dos ventos quanto deu esse alinhamento aqui. Tá bom, pessoal? E depois, então, com esses dados, lá a gente viu que era 040, 070, aqui tem um outro exemplo. Esse farol aqui, o rapaz aqui, né, o marinheiro marítimo, verificou que estava aos 045, ele fez uma observação aos 045 e depois fez uma observação aos 315. Pessoal, importante lembrar que cada observação dessa não é só o valor do ângulo que você está fazendo em relação ao norte verdadeiro, mas também a hora, o momento que você está fazendo. Isso é importante, porque o navio está se deslocando, quer dizer, ele aqui está marcando a 045. Se ele andar mais um pouquinho, aí vai ser 044. E ali vai aumentar, aqui vai ser 044, porque ele vai estar mais aqui, certo? O ângulo dele vai ser mais fechado. Então vai ser daqui para cá, acho que vai ser 044, certo? Daqui para lá vai ser mais aberto. Não sei, também vai ser menor, 314. Quer dizer, importante não só a marcação, o valor do ângulo, mas o tempo também, tá? Então vamos lá, vamos voltar só para a marcação aqui, ó. Esquecer o tempo por enquanto, depois a gente vai ver isso com calma, porque isso é muito importante, é assim que tem que ser feito. Então, marcou o farol 045 e marcou a torre da igreja aos 315. Então, para a carta, depois de pegar esses valores com o valor do ângulo e a hora, lança-se na carta 045, na hora que foi marcado, e a torre aos 315. É claro que aqui tem que ser no menor tempo possível, para você poder ter uma posição do navio. Claro que o ideal seria simultâneo, mas é impossível você marcar os dois simultaneamente. Mas uma diferença
mais rápida possível não afeta essa questão, a posição é uma questão de tempo, né? Uma questão de aceitabilidade ali, né? De aceitabilidade da posição, não está exatamente na posição porque não foi tirado simultaneamente. Mas está aqui, o 045 do farol com 315 da torre me dá essa posição, que seria uma posição observada, tirada por duas linhas de posição de marcação. Linha de posição do farol é o 045, linha de posição da torre é os 315. Aqui está linha de posição da posição observada, certo? Qualidade telescópica, que foi onde a gente parou ontem efetivamente, né? Essa qualidade telescópica é uma luneta telescópica com retículo, em vez do conjunto fenda divisada mira com retículo, né? Essa aqui. Então, um prisma refletor permite que sejam observadas simultaneamente o objeto visado e a marcação correspondente. Então, inclusive, ela aumenta, ela amplia a distância, tem iluminação, ela ajuda. De alguma forma, a qualidade telescópica é muito boa para ser usada também, tá? Além do círculo azimutal. Ela substitui o círculo azimutal. É outra forma de tirar a marcação, tá certo? Olha lá, navegação visual. Esses pontos são denominados pontos notáveis ou conspícuos, né? Aqui a torre, agora já botou o farol e um farolete. A gente vai ver a diferença de um farol e farolete, que o farol tem um alcance de mais de 10 milhas e um farolete de menos de 10 milhas, vocês vão ver mais adiante. É um farol menor, né? Um farol que tem um alcance menor, tá? Torre, farolete e farol. Então, digamos que eu tenho esses três pontos, esses pontos são denominados pontos notáveis ou conspícuos, né? Verificar se esses pontos estão representados na carta náutica da região, aquela condição essencial. Então, eu tenho visão clara dos três pontos e sei que eles estão na minha carta sem sombra de dúvida, né? Obter marcação de três pontos conspícuos. Aqui, novamente, esse grande navio aqui, né? Aqui é uma torre, um farolete e um farol. Tá lá, cruzando os três, as três linhas de posição de marcação, vai me dar onde está o navio, tá certo? Claro que esse navio é tão grande, né, que você deve ter uns 200 metros ou mais, 250 metros, você marca a posição, mas sabe que está na posição ali, a posição que você está marcando é a posição do passadiço, certo? A posição de onde está a repetidora da giroscópica. Aí está, então, marcando então as três posições, a posição é confirmada com o cruzamento da marcação do terceiro ponto, tá? Mas nem sempre você consegue um cruzamento assim, né? Você tira, como a gente falou, como as marcações deveriam ser tiradas no mesmo instante, né? Simultaneamente, mas obviamente é impossível. Primeiro que só você vai estar no passadiço, depois que você tira de um, tira de outro, tira de outro. Então há uma diferença de tempo. Então, em vez de ser um ponto, acaba sendo um triângulo, que a gente vai chamar de triângulo da incerteza, né? Olha lá. Nesse caso aqui, por exemplo, aqui tem um farol, um farolete e uma torre novamente. Transportam-se essas marcações para a carta náutica e obtém-se a posição do navio. Digamos que aqui, ó, linha de posição de marcação da torre, linha de posição de marcação do farolete e linha de posição de marcação do farol, tá certo? Em vez de ser um ponto, ficou um triângulo. Então a gente faz normalmente um círculozinho no meio, como um triângulo de incerteza, no meio desse triângulo e falta um ponto no meio. Então, mas na verdade, como aqui tem um perigo aparentemente, os cascos são sobrado alguma coisa, vocês vão ver com uma técnica da navegação, que nesse caso, em vez de escolher o centro do triângulo, eu escolheria o vértice mais próximo do perigo à navegação que se apresenta. Então eu escolheria esse ponto, como se fosse o ponto observado, e tiraria novamente novas marcações para ter certeza que eu não estaria indo para cima do perigo, tá certo? Então aqui, se é um triângulo que não tem perigo próximo, a gente bota no meio, como está marcado esse aqui. Mas se tem um perigo próximo, a gente botaria no vértice mais próximo, a gente vai ver isso, é uma técnica de marcar a posição, certo? E tira novamente uma nova posição, tá bom, pessoal? Esse é o transporte, então, das linhas de posição de marcação. Como eu falei, linhas de posição tem vários tipos, linha de posição de marcação, de alinhamento, de iguais distâncias, linha de posição isobatimétrica. A gente vai ensinar isso para vocês. Posição do navio é essa aqui. Olha aqui, em vez de ser um triângulozinho, né, como eu já mostrei lá do outro lado, o triângulo é a simbologia da navegação estimada. O círculozinho, se você bota um ponto e um círculo, é porque você conseguiu a posição por meio de linhas de posição. Linha de posição te dá uma posição observada, tá certo? Essas linhas de posição pode ser alinhamento, marcação, iguais distância, isobatimétrica, navegação astronômica, certo? E navegação satélite também tem outra simbologia.
Vamos então para a navegação estimada. Vimos então como é que se faz a navegação costeira, né? Vamos agora observar como é que é a navegação estimada, como a gente falou, utilizando as características do próprio navio. É o método através do qual o navegante, partindo de uma posição conhecida, prevê a posição futura do navio. Como eu falei, se eu navegar 10 nós, no rumo 000, daqui a uma hora eu vou estar, né, na direção norte, 10 milhas da onde eu tirei a minha posição, certo? Então, prevê a posição futura do navio e obtém essa nova posição utilizando o rumo do navio, velocidade do navio e intervalo de tempo entre as posições, tá certo? Então, tem um exemplo aqui no slide seguinte que ajuda a entender perfeitamente como é feita a navegação estimada e aquela, digamos assim, talvez a mais importante, o método mais importante, porque ele é sempre empregado, né? Você pode estar usando uma navegação visual ou costeira, uma navegação eletrônica ou uma navegação astronômica. A navegação estimada, sempre que você botar uma posição baseada em linha de posição, você tem que botar uma nova posição baseada na navegação estimada. Para quando você, na mesma hora daquela posição da navegação estimada, você tirar uma outra posição com linha de posição, você fazer a comparação e ver como é que a corrente está te jogando. Está me jogando para boreste, para bombordo, está me freando, está me adiantando. Então, por isso que eu considero o método de navegação estimada o mais importante, o mais empregado pelos navegadores. Por isso que tem que ser muito bem compreendido, tá? Então, olha lá. Então, um exemplinho simples, né? Velocidade do navio 20 nós, 20 milhas por hora. E a gente vai aprender que na carta, essa distância, né, 20 milhas, nós é uma velocidade, né, velocidade que representa 1 milha por 1 hora, 1 milha numa hora representa 1 nó. Então 20 milhas por hora são 20 nós, né? E aqui na escala de latitude, só na escala de latitude, não na de longitude, que a gente pode tirar as distâncias. Então aqui a gente tira 1, 2, 3, são 10 milhas essa distância aqui. Então aqui seriam 20 nós, 20 milhas por hora. Então numa hora ele anda o dobro disso, 2 vezes isso aqui. O rumo 040, tempo de navegado 30 minutos, por isso que já só pegou 10 milhas, porque se em 1 hora vai andar 20 milhas, em 30 minutos vai andar só 10. E a distância percorrida, quantidade de milhas ou a distância percorrida aqui em 30 minutos vai ser 10 milhas, 10 milhas, certo? Mas vamos lá. Então, olha só, eu tenho uma posição observada, posição conhecida, aquele número 1 lá da nossa execução, né? Execução da navegação. Número 1, você tem uma posição observada. E como eu falei a vocês, quando você tem a posição, você bota não só a posição, que essa posição é resultado do encontro de linhas de posição, seja ela visual ou costeiro, seja ela eletrônico, seja ela astronômico, você tem um resultado. Então você é uma bolinha, posição observada, e aqui do lado você tem a definição do que significa esse ponto aqui. A definição significa que é a posição do navio às 7h30 papa. Papa é o fuso horário. O fuso horário normalmente aqui do Brasil, né? Quando tem horário de verão a gente passa para novembro, né? Mas normalmente horário de verão a gente não tem usado mais, né? Esse ano a gente não usou. Então, papa, e aqui seria a quantidade de milhas navegadas medida no meu odômetro. O odômetro é igual aquele de carro. Quando você navega, né? Quando você anda de carro, ele vai computando os quilômetros rodados. O odômetro do navio computa as milhas navegadas. Então, aqui do lado da posição observada, feita por uma linha de posição, você tem sempre uma fração, onde a parte de cima é a hora da observação. Como eu falei, é importante quando você faz a linha de posição, você tanto pega o ângulo em relação ao norte verdadeiro, ou a direção de referência, mas também a hora que você está fazendo aquilo. Então tá aqui, nós temos essa posição, velocidade do navio de 20 nós, de rumo 040. Então, ó, se aqui é 000, para o norte verdadeiro 000 e aqui é 090, 040 vai ser mais ou menos aqui, né? Olha lá, vai ter aí a direção 040, que eu vou tirar da onde? Da rosa dos ventos. A gente vai pegar a rosa dos ventos com a régua paralela, né? A régua paralela que a gente vai mostrar ainda para vocês o que é. Mas é a forma de levar, certo? O rumo. Então lá eu pego o 040 e traço aqui. A partir daqui sei que o navio vai seguir, pelo menos na navegação estimada, que eu espero que ocorra, né? Sem considerar a corrente, o vento, essa coisa toda. Então nessa direção. O tempo navegado são de 30 minutos. Então, se o navio anda 20 milhas por hora, já que a velocidade é 20 nós, a distância será 10 milhas. Eu pego com um compasso aqui a distância de 10 milhas, a partir daqui, e traço aqui, vou ver com que ponto ele vai ser. Ó, rumo 040, a distância 10 milhas, lá está. Minha posição observada, posição estimada. Tá certo? Aqui, ó, bolinha observada, triângulo estimado. Então, isso
por ter essa posição, tenho por obrigação colocar imediatamente a posição que eu vou estar daqui. Como eu disse para vocês, aí é questão de navegação. 1 hora, ele botou em meia hora, 30 minutos, tá? Tem essa posição aqui. O que acontece, pessoal? É uma posição estimada, certo? Então, considerando que não tem nenhuma corrente. Mais uma vez, a corrente, que a gente vai chamar aí, corrente vai ser o somatório de coisas que vai fazer com que o meu navio navegue diferente do previsto, diferente do estimado, diferente do planejado. Então pode ser uma corrente contrária, uma corrente avançando, um vento me jogando para boreste, um vento me jogando para bombordo, uma má condução da navegação, certo? Um timoneiro que governa mais para bombordo, um problema do leme, um problema da máquina. Então tudo isso é considerado em navegação corrente. Então aqui eu fiz aqui a minha navegação sem considerar a corrente. Mas ó, eu posso chegar aqui, quando eu tirar daqui a meia hora, né, que foi 7,5 papa, às 8 papa, eu posso, em vez de achar esse ponto, achar um ponto aqui, ou um ponto aqui, ou um ponto aqui, ou um ponto aqui, ou um ponto aqui. Se eu achar aqui é porque a corrente está zero. Mas se eu achar aqui é porque tem uma corrente me empurrando, se eu achar aqui tem uma corrente me freando, se eu achar aqui tem uma corrente me jogando para boreste, se eu achar aqui tem uma corrente me jogando para bombordo, tá certo? E aí, olha lá, às 8 horas, papa, 55,3 seria que 10 milhas eu teria navegado com o meu odômetro, né? 10 milhas depois, né? Mas, obviamente, essa é a posição futura, então, tá certo? Então, é assim que se faz a navegação estimada. Estimada. Agora, onde vai estar aquele item, o item 3? Item 3, lembra? O primeiro é a posição inicial, depois o 2 é a posição estimada. 3 seria a posição a essa hora, às 8 papa. Eu tenho a posição observada das 7h30, eu preciso da posição observada das 8. Ela pode, como eu falei, pode estar nessa posição, e se tiver nessa posição, a corrente é zero, mas ela pode estar aqui avante dessa posição, a corrente estaria me empurrando para lá, atrás da posição, à direita ou à esquerda, jogando para boreste ou jogando para bombordo. Então, a navegação estimada é aquele segundo passo, né, da parte da execução da navegação, né? Então ela é fundamental, como eu falei, ela é empregada sempre. As outras são empregadas dependendo de onde você está. Claro que pela redundância da navegação você deve usar o máximo possível, certo? Tá certo, pessoal? Então a distância navegada, distância percorrida aqui, ó, velocidade vezes tempo, né? A velocidade era 20 nós, o tempo era 30 minutos, meia hora, né? Então a distância vai ser 10 nós, 10 milhas, certo? Navegação astronômica, pessoal, apenas para citar que vocês vão ter um curso inteiro de navegação astronômica, né? Esse método utiliza um instrumento náutico denominado sextante, aqui falta dizer também outro instrumento náutico, desculpe, um outro instrumento náutico que é o cronômetro, né? Esse instrumento náutico basicamente ele é um medidor de angular de altura do astro, você faz a medida entre o astro e o horizonte, e o cronômetro é para marcar a hora exata, como eu falei, o tempo da hora. Então você, com essa altura aqui, você vai fazer a sua linha de posição astronômica, mais uns cálculos que vocês vão aprender. Então a navegação astronômica utiliza o sextante e o cronômetro. Vocês vão ter um curso inteiro no ano que vem, né? Ó, método em que o navegante determina a posição do navio, medindo a altura dos astros. Que astros são esses? Sol, Lua, planetas e estrelas. 4 planetas e 57, 58 estrelas que estão no Almanaque Náutico Brasileiro. E com a ajuda do cronômetro, isso aqui na verdade não é um cronômetro, é só um comparador, o cronômetro vem numa caixa quadrada, Almanaque Náutico e tábuas. A gente tem as tábuas de Almanaque Náutico que vão permitir que, junto com o sextante, você faça os cálculos da navegação astronômica e obtenha a linha de posição astronômica. Como a gente fez aqui, olhando para o farol lá, olhando para a torre, a gente tirou no peloro lá a linha de posição de marcação. Com o sextante a gente faz sextante, cronômetro, tábuas, a gente vai calcular, vai ver qual é a linha de posição astronômica, ou seja, com o astro você vai ter na carta uma linha que significa lugar geométrico de todos os pontos que o navio se encontra, tendo sido feita uma observação com o sextante, num determinado instante calculado pelo cronômetro, que você disse top, a hora que você mediu, você diz a hora exata. Que só 4 segundos de diferença de erro no cronômetro pode te dar uma diferença na posição na carta de 1 milha. 1 milha, quase 2 quilômetros, né? Então é uma diferença muito grande. Só para 4 segundos de erro aqui no nosso cronômetro. Então, prosseguindo,
Navegação astronômica, a altura dos astros é o ângulo entre o astro e o horizonte medido com o sextante. Mas nessa hora que você dá o top, que eu tiro a medida, é importante que eu tire a medida com o cronômetro para saber a hora exata que eu estou fazendo isso, para poder utilizar nos cálculos que eu vou usar. A altura do limbo inferior, limbo é essa parte de cima e de baixo do Sol, né? Ou seja, a parte que faz a inflexão, né? Tanto subindo para descer como descendo para subir. Onde está a inflexão é o limbo superior, limbo inferior. Aqui a altura do limbo inferior do Sol é o ângulo entre o limbo inferior do Sol e o horizonte medido com o sextante. Sim, sempre com o cronômetro também. Se não tiver a hora, não adianta nada. Só medir a altura com o sextante não resolve nada. Aí está um oficial da Marinha de Guerra, um capitão-tenente, empregando o sextante. A gente vai ter uma aula ano que vem sobre como empregar o sextante. Se Deus quiser, já vamos estar em aulas presenciais, vocês vão poder usar, a gente vai poder colimar a furuno. Balancear e colimar a furuno, que é uma antena de radar que a gente tem perto da sala de navegação, e a gente faz isso, colima e balanceia a antena radar. Aí está alguns militares da Marinha de Guerra utilizando novamente aqui o sextante, fazendo uma prática de navegação astronômica. A navegação eletrônica, como a gente já falou, é a navegação mais popular, mais comum, mais empregada e com razão é mais simples, mais fácil quando você aprende, quando você sabe as outras, você usa a navegação eletrônica com muita facilidade, ela tem ferramentas muito práticas, muito boas para lhe dar as informações. É o método em que o navegante determina sua posição por intermédio de informações eletrônicas. Quais são as informações eletrônicas que eu tenho? Por meio do radar, ecobatímetro, satélites, né? Então, várias possibilidades, né? O ECDIS recebe informação ali, né? Por meio do GPS, né? O Electronic Chart Display Information System, né? A navegação eletrônica também, vocês vão ter um curso inteiro sobre isso. Então a gente só vai dar como notícia. Na verdade, nesse curso a gente só vai falar sobre navegação estimada e costeira, tá bom? A eletrônica a gente fala quando necessário, mas vocês vão ter um curso inteiro, 6 meses aí, de navegação eletrônica, tanto quanto de navegação astronômica. E para direções relativas a bordo, marcações relativas, aí a gente já falou então dos 4 métodos da navegação, né? Quais são os 4 métodos? Método visual ou costeiro, método estimado, método astronômico e o método eletrônico, tá certo? Então, esses 4 métodos, 3 deles usam linha de posição para usar a posição observada e um deles é a navegação estimada, que é muito empregada, muito usada para... sempre que você bota uma posição observada, você obrigatoriamente usa a navegação estimada para fazer uma nova posição do seu navio, para depois você fazer uma posição observada naquele instante que você botou a posição estimada e fazer a comparação, lembra? Aqueles itens 1 a 4 e o 5, fazer isso repetidamente, né? Fazer sempre repetido, né? Como a gente falou, é um processo contínuo, amplo e redundante. E aqui então, vocês já viram isso lá com o comandante... esqueci o nome dele agora, né? Mas ele é um amigo nosso, com direções relativas a bordo, marcações relativas. Só que é importante, pessoal, pelo seguinte, ó, esse aqui é um navio, aqui é a proa dele, aqui é a popa, né? Então a gente vai ver que essas marcações relativas são em relação ao que? A proa do meu navio. Em relação à proa, então a direção de referência é a proa do meu navio, certo? Olha lá está, 000 é a proa do meu navio. Como eu falei, o norte verdadeiro, quando eu tenho o norte verdadeiro como direção de referência, o norte verdadeiro 00. Aqui, se o norte verdadeiro estiver para lá, a marcação relativa do navio não está para o norte, está apontando para algum lugar, está apontando para o oeste, digamos assim, né? Tá? Mas em relação à direção relativa a bordo, o que nós temos é isso, a proa 000. A bochecha de Boreste, né? 045, certo? Vocês sabem que aqui é a bochecha, né? Aqui entre a proa e o través é a bochecha. No través de Boreste, certo? Em relação à direção de referência, que é a proa do navio, a gente vai ter o 090, través de Boreste desse navio aqui, tá certo? Tá dando um tirinho aí, certo? A alheta de Boreste, a alheta é a parte que fica entre o través de Boreste e a popa, né? Aqui seria o meio dele, né? O meio da alheta vai ser o 135, certo? E finalmente a popa, certo? Que é o inverso da proa, né? Fica 180. Da mesma forma, se eu tenho 000 para o norte verdadeiro, aos 180 eu vou ter o quê? O sul verdadeiro,
tá certo? Se a minha direção de referência é o norte magnético, aos 000 eu vou ter minha direção, né, norte verdadeiro, aos 180 vai ter o sul magnético. Então é importante entender essa questão de ângulos, como eu falei a vocês. Em navegação a gente vai trabalhar com ângulos o tempo todo. É importante calcular. O livro do professor Renan tem muitos exercícios sobre cálculos angulares, e eu recomendo que quem tiver alguma dúvida em relação a isso, que faça esses exercícios. Já pode pegar o livro lá no Paiol, dar uma olhada, faça, porque vai cair na prova, vai cair na vida, e é importante para os senhores, para a sua vida profissional. E do outro lado, obviamente, temos a aleta de bombordo, né, que fica entre a popa e o través de bombordo. O través de bombordo, aos 270, né? Então aí todas as referências angulares de cada direção relativa a bordo. E finalmente a bochecha de bombordo, que fica entre o través de bombordo e a proa, aos 315, certo? Temos aqui o nosso bochecha de bombordo. Então tá aí, pessoal. E por que isso? Aqui nós estamos com uma direção relativa a bordo, considerando a proa do navio sendo a direção de referência. Direção de referência, primeiro entender o que é direção, que já não é uma coisa fácil. Direção é uma linha que liga dois pontos, né? Olha só, o centro do navio com a proa, isso aqui é uma direção, certo? A direção, então, a direção do centro para lá, mas sempre tem, uma direção tem dois sentidos, do centro até a proa e da proa até o centro. Então, quer dizer, daqui para lá, a direção é 000. Da proa até o centro, a direção é 180. Então, é importante entender que direção é um conceito, né, matemático, mas é até filosófico, né? Uma direção, uma linha que liga dois pontos, mas que pode ser do centro para a proa ou da proa para o centro. Então tem dois sentidos, tá? E a outra coisa importante é a direção de referência. Nesse caso, a direção de referência é a proa do meu navio, tá certo? Mas pode ser o norte verdadeiro, o norte magnético, o norte da agulha, o norte da giro. A gente vai ver que tem várias direções de referência em vez da proa. E a proa também é uma direção de referência importante tanto para marcação relativa como marcação polar, certo? E aí nós temos então, só para exemplificar, isso aqui seria uma passagem, um reabastecimento no mar, né? Replenishment at sea, né? Na marinha de guerra, né? Aí a proa dos navios, bochecha de Boreste, través de Boreste, aleta de bombordo, aleta de Boreste, aleta de bombordo, certo? Então aí teria as várias posições, né? Posições relativas do navio. Leme e o hélice, né? Mostrando aí, certo? Tanto o leme como o hélice dessa embarcação aí, que está num dique seco, né? Aí está o domo do sonar. Sonar é um emprego basicamente na marinha de guerra, né? Ou às vezes navios pesqueiros têm também sonares para achar os cardumes de peixe. E a verificação, final da aula, encerrando a aula 1.1, temos aqui 3 ou 4 perguntinhas só. Quais são os tipos de navegação? Navegação oceânica, costeira em águas restritas, né? Essa aqui, além das 50 milhas náuticas ou 200 metros de profundidade, a costeira entre 3 e 50, que vai de 20 metros a 200 metros de profundidade, em águas restritas, menor que 3 milhas náuticas, né? Ou da costa ou do perigo mais próximo. Então tem aquela tabelinha lá do MIGS, né? Então os senhores saberão identificar qual tipo de navegação que se faz sempre que for necessário. Quais são os métodos de navegação? Esses 4 que a gente acabou de ver nessa aula, né? Visual costeiro, estimado, eletrônico e astronômico, né? Navegação visual, estimada, astronômica e eletrônica, né? A visual feita perto da costa, utilizando faróis, elementos que você possa observar tanto na costa como na carta, né? A estimada, utilizando somente as ferramentas, as condições, as qualidades do próprio navio, né? Astronômico, utilizando os astros, e eletrônico, utilizando equipamentos eletrônicos, tá certo? Sendo que 3, a visual, astronômica e eletrônica, a gente faz empregando a ferramenta LDP, linha de posição. Importante vocês saberem isso, eu sei que já estou adiantando, mas é fundamental. A estimada não usa linha de posição, mas ela é empregada sempre que você, por meio da linha de posição, em qualquer tipo de método de navegação que você faz, você coloca lá a sua posição estimada para fazer a comparação depois, tá certo? Porque a navegação é uma ciência, porque envolve instrumentos de precisão, métodos, cartas, tem que saber ângulo, tem que saber cálculo angular, tem que saber usar a carta, né? Tem que saber utilizar a régua paralela e mais, instrumentos de precisão,
Quais são os instrumentos de precisão que a gente tem que usar, pessoal? A bússola, né? A agulha magnética, a agulha giroscópica, o ECDIS, tudo é instrumento de precisão, certo? Mas tem instrumento de precisão, que eu vou perguntar daqui a pouco numa pergunta aí, que são mais importantes ainda na navegação. Vai ser uma surpresinha no final da aula aí, só para a gente saber quais são os instrumentos de precisão básicos da navegação. Por que a navegação é uma arte? Porque o navegante deve interpretar os dados disponíveis e os resultados obtidos, né? Então, aquela história da interpretação, da você... como é que você interpreta? Com aquilo que você tem, os dados que você colheu, as informações, a maneira que você for buscar aqueles dados. Como eu falei, navegação tudo é fácil, só que é um leque, uma quantidade de informação muito grande. Então, quer dizer, quem souber exatamente aonde buscar essa informação, aonde que eu pego, se é no roteiro, se é na tábua de maré, se é na lista de faróis, numa carta náutica, então vai ter uma interpretação melhor e vai ter uma posição melhor, vai ter uma arte, né? Um signo, né? Signo da arte, que é a plotagem mais bem realizada. Vai ser um profissional melhor do que quem não tiver essa capacidade. Aqueles estágios e fases que eu falei a vocês que foram criados, né? Quando refizeram o Miggins agora em 2019, né? Quais são os estágios que permitem a solução do problema da navegação? Como eu falei, antes disso tinha só planejamento e execução. Agora fizeram uma separação para ficar mais detalhado e realmente acho que ficou mais profissional. Os estágios são preparação e execução, né? Na verdade, como eu falei antes, era planejamento e execução. Ele falou preparação é o planejamento, aquele que você colhe as informações, faz na carta o traçado, eu mostrei a vocês lá no Miggins onde é que faz, certo? Quais são as fases do primeiro estágio, né? O primeiro estágio é preparação e os primeiros estágios, então, obtenção de parâmetros da derrota e planejamento da derrota, né? Basicamente é um planejamento. Tudo que você faz aqui é traçar um planejamento para a viagem que você quer fazer, tá certo? E as fases do segundo estágio, quais são? Execução do planejado, do planejamento e monitoramento da execução, tá certo? E sempre que, ou seja, em navegação, pessoal, qual é a parte mais constante que você vai estar, né? Vai ser no ECDIS, vai ser no radar, vai ser olhando para fora do navio, que é muito importante também. Provavelmente o lugar que você mais vai trabalhar é a carta náutica. Essa é a publicação náutica de maior emprego, pelo menos de maior tempo de trabalho do navegador, em cima da carta náutica, né? Então você trabalhando ali, eu faço essa pergunta aqui. Quais são os instrumentos de precisão básicos da navegação? Certo? Se a gente pensar que a carta náutica é a ferramenta de suma importância e que você trabalha com mais tempo na navegação, qual é então os instrumentos de precisão base de navegação? O que você usa para usar a carta náutica? Usa lápis, usa borracha, usa compasso e régua paralela. Basicamente são esses 4 instrumentos que eu considero instrumentos de precisão básicos da navegação e fundamentais. Um lápis bem apontado, uma borracha macia, compasso bem apontado e régua paralela. Então eu recomendo desde já que vocês providenciem esses instrumentos de precisão. A régua paralela é para ser emprestada lá no paiol também. A gente vai usar isso o quanto antes, certo? Existem exercícios, tanto no Miggins como no livro do professor Renan, para como usar a régua paralela, como fazer o trabalho numa carta. Isso é que a gente vai fazer na prática, eu espero estar aí com vocês, fazer a aula prática, utilizando então esses nossos instrumentos de precisão. O lápis bem apontado, a borracha macia, compasso bem apontado e régua paralela. Então, para encerrar a aula, as dúvidas, como eu falei, vocês têm que enviar pelo chat, pelo fórum, ou pelo zap, né, pelo WhatsApp, naquele grupo Nave 1 2021, que eu espero que já estejam com as pessoas inscritas aí, e fico à disposição. Quem tiver alguma dúvida pode mandar para o meu e-mail, para o zap, para o fórum, para o chat, eu estou à disposição, tá certo, pessoal? Encerrando a nossa aula, então, a gente mostra aí o navio Ari Rongel, que no meio quando fez uma viagem lá para a estação Antártica Comandante Ferraz, né? E aqui a costa brasileira, com os vários portos aqui, né? A nossa costa brasileira, uma foto bonita, tem Porto de Santarém, Porto de Suape em Pernambuco, eu fui capitão Sport de Pernambuco, aquele que eu falei a vocês, Rio de Janeiro, Santos, São Paulo, Paranaguá, tá certo? Então, muito obrigado, agradeço aí a atenção dos senhoras e senhores, tá? Fico à disposição para quem tiver dúvida e a gente continua em seguida, então, um outro vídeo de 40 minutos, né? A gente vai dar início à aula 1.2, linhas e planos do globo terrestre. Muito obrigado e até já.